Direto da redação. E nesse momento em Brasília, o que se fala, o que se comenta e as atenções, elas se voltam para o julgamento do processo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente se reporta que o processo não é só dele, mas ele é a figura de maior evidência desse processo, que envolve a tentativa de golpe. O Supremo Tribunal Federal iniciou a etapa de julgamento para saber se aceita a denúncia que foi formulada pela Procuradoria-Geral da República. Então é uma fase processual, esse processo ele vai desenrolar. E o que se vê, você vai conferir agora uma reportagem sobre esse início de julgamento. É um julgamento polêmico, é um julgamento que tem muitos réus, alguns deles exerceram cargos de ministro no governo Bolsonaro, porque tem Jair Bolsonaro, tem o general Braga Neto, que está preso. Você tem o general Augusto Heleno, todos que foram ministros, que foram colaboradores, Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro. E o processo, a denúncia da PGR, ela se dá com base em um inquérito que foi da Polícia Federal, com base nas delações, entre outras coisas, em outras provas, nas delações do ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, o Mauro Cid. E você vai agora acompanhar aqui uma reportagem, que é uma reportagem especial que nós temos, para você entender exatamente, porque as pessoas acham que nesse momento o Bolsonaro, o que o Supremo está julgando, é se Bolsonaro vai ser preso, se vai ser condenado. Não, isso vem em outra etapa. Nesse momento o Supremo julga se aceita a denúncia para julgar esse processo ou não, se a denúncia vai ser arquivada. Então essa é uma fase inicial desse processo. Mas você vai conferir agora aqui, primeiro dia desse julgamento, as informações da repórter, a Manuela Castro. Ela fez uma reportagem muito boa, mostrando como foi o primeiro dia e dá-se um balanço do que está sendo esse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Vamos à reportagem. A tarde foi toda dedicada às questões preliminares, que são os questionamentos feitos pelos advogados de defesa. Bom, todos os ministros, então, resolveram negar esses pedidos. Os ministros da primeira turma, que é formada por 5 ministros e onde acontece o julgamento. O primeiro pedido foi mais um para impedir a participação dos ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin nos julgamentos relacionados a esse assunto. Em segundo lugar, a questão sobre a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar essa questão e também um pedido para que o julgamento aconteça no plenário da Suprema Corte e não na primeira turma. Os juízes também, os ministros, melhor dizendo, também analisaram um pedido de nulidade do julgamento por diversos motivos, entre eles a divisão dos acusados em núcleos. Houve também pedido de utilização do juiz de garantias, aquele juiz que faz parte do processo durante as investigações até a apresentação da denúncia pela PGR. Juiz diferente do que participa do julgamento propriamente dito. E, por fim, um pedido de anulação da delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Olha só, o que a Manuela Castro ela destaca aí, são alguns pontos, vamos a eles. A defesa do Jair Bolsonaro atuou no primeiro dia do julgamento tentando ali, na minha avaliação, adotar táticas protelatórias, prorrogar esse julgamento quanto antes e assim provocar um certo, como é que eu vou dizer, uma confusão regimental para tentar ali retardar, e faz parte do jogo, é da defesa. Mas o que ela argui? Quando ela tenta, por exemplo, questionar a participação do Flávio Dino, ministro, e do Zanin nessa turma para julgar o processo. Porque Zanin foi advogado de Lula no âmbito da Operação Lava Jato, até ser indicado ministro do Supremo Tribunal Federal. E o Flávio Dino ele foi ministro da Justiça de Lula, ele acompanhou os episódios do 8 de janeiro, que foi talvez o epicentro de toda essa tentativa, foi talvez o episódio mais barulhento, aquela quebradeira em Brasília. Ele era ministro de Lula naquela ocasião e agora ele é ministro do STF. Mas a norma diz o seguinte, que quando alguém é indicado para o Supremo Tribunal Federal, se corta o cordão umbilical entre as ligações políticas e o que vai ser julgado ali no Supremo Tribunal Federal. E a norma, no Brasil, a indicação, a legislação determina que a indicação é do presidente da República, mas o ministro ele é sabatinado no Senado, ele passa por uma sabatina, tem todo um critério
tem que ter notório saber para ele ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então o que a defesa tentou arguir? Que a suspeição praticamente do Flávio Dino e do Zanin para atuar como julgadores nesse processo. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que não, que eles podem participar. Isso foi um ponto também que ficou consolidado. E, em outro momento, os advogados de defesa eles dizem que o Bolsonaro não poderia estar sendo julgado numa turma com 5 ministros, por ele, na ocasião em que o crime é imputado a ele, exerceu o cargo de presidente da República. Na verdade, ele tinha foro de prerrogativas. Então, o julgamento, nesse caso, caberia ao plenário do Supremo e não uma turma do Supremo. Esse entendimento também não foi acolhido. Então, a defesa está se fundamentando bem, ela tenta proteger ali, defender os clientes. São bons advogados, não são advogados ruins, né? E eles tentam ali adotar, então são táticas de defesa. E não vai para plenário, vai ser julgado se o processo é acolhido ou não. Essa é a fase do julgamento. O Supremo está decidindo se esse processo vai ser acolhido. Ele põe a acusação aqui, ela vai ser acolhida pelo Supremo. Ou não, vamos arquivar. Essa é a fase de julgamento, tá? Agora nós vamos aqui a um desdobramento com a Selma Dias, porque ela tem mais informações ainda sobre esse julgamento que prossegue hoje e vai prosseguir no Supremo Tribunal Federal na 5ª turma. Vamos lá. Amanhã será um dia conclusivo, porque os 5 ministros que fazem parte da primeira turma vão de fato analisar o mérito, ou seja, eles vão votar para decidir se Bolsonaro e os outros 7 acusados devem ou não responder pelos crimes pelos quais foram acusados, foram denunciados, na verdade. E aí tem 2 caminhos possíveis. O primeiro é rejeitar as denúncias e arquivar o caso, e o segundo é dar prosseguimento e abrir uma ação penal contra eles. Se a opção do Supremo for por receber a denúncia do Ministério Público, aí o processo começa a tramitar e tem todas aquelas fases legais, como coleta de provas, também de depoimentos e até abertura de prazo para as defesas. Mas aquela resposta final, sobre se Bolsonaro e os aliados serão ou não condenados, qual será a pena, os crimes cometidos, tudo isso vai ficar para um segundo momento, porque depende, na verdade, da conclusão desse julgamento marcado para amanhã. Olha, então está aí. Eu acho que desdobra bem, a reportagem mostra muito bem, detalha muito bem isso. É um julgamento polêmico, é um julgamento que vai exigir muito dos advogados de defesa, porque a denúncia da PGR, da Procuradoria-Geral da República, está muito bem fundamentada. Eu tive a paciência de ler 272 páginas. Eu li folha por folha. E não são apenas narrativas, são denúncias que elas estão calçadas ali em elementos de convicção, em áudios, em vídeos. Para você entender, assim, para a gente detalhar didaticamente esse julgamento que está na fase inicial, eu gostaria de chamar uma reportagem aqui que foi feita nos estúdios da TV Brasil, foi uma entrevista nos estúdios da TV Brasil. Ela é uma entrevista um pouquinho assim, longa. Ela não é uma entrevista de 2 minutos. Ela é uma entrevista que vai dar uns 9 minutos, não é isso? É com o advogado Max Telesca. Foi nos estúdios. Ele detalha muito bem, ele explica didaticamente como vai ser esse julgamento, o que é a fase desse julgamento e quais serão as próximas fases desse julgamento. Vamos à entrevista. Estamos a falar do julgamento de hoje no Supremo Tribunal Federal. Pois é, e com a gente aqui já o advogado Max Telesca, a gente vai conversar em seguida e aprofundar um pouco o entendimento do que aconteceu hoje. Bom, então agora a gente vai entender um pouco mais, além do que elas colocaram, Max. Muito boa noite para você, obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente aqui. A questão do plenário ou da turma, que foi uma das discussões hoje entre os ministros. Está pacificado, está resolvido? Boa noite, Porta Nova, boa noite, Ara, boa noite a todos. Essa é uma questão que vai e volta muitas vezes na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ao longo aí de 20 anos eu já vi essa jurisprudência mudar várias vezes, pelo menos de 3 até a 4 vezes nos últimos 20 anos. O que hoje existe é a pessoa que teve o cargo, ele teve um cargo que tinha direito ao foro privilegiado, que é, o nome técnico é foro por prerrogativa de função. Ele, na época, cometeu o crime em função do cargo, mesmo tendo deixado o cargo, ele continua com o foro privilegiado, entre aspas, que é o nome popular que se dá a esse foro por prerrogativa de função. A crítica é, como tem mudado muito,
não seria algo que estaria tão consolidado assim. E o ministro Fux disse, pois é, voto vencido porque entendo que não está tão pacificada ainda a questão e ele deixou implícito que como o ex-presidente Jair Bolsonaro está entre os acusados, como ele era ex-presidente, então se ele cometeu o cargo, o crime, ou em tese, no exercício da presidência, ele deveria ir então para onde? Para o plenário do Supremo, em função de que é lá que se julga um presidente da República. Mas isso não está pacificado. Isso é muito recente, vamos dizer assim, a suposta pacificação ou pacificação. Entendi. Olha, só para você entender, o que é a jurisprudência? É um entendimento da Corte, é um entendimento do Supremo Tribunal Federal. Sobre determinada situação em que a lei não é muito clara, o Supremo vai lá e adota uma jurisprudência. Olha, a partir de hoje o Supremo vai entender qualquer processo que chegar aqui para ser julgado, o entendimento nosso vai ser esse. Então aí você praticamente pacifica. Então qualquer coisa que chegar lá vai ser assim. Até aqui, como é que o Supremo estava julgando esses casos envolvendo as pessoas que gozavam de foro de prerrogativas, ex-presidentes, ex-governadores, crime cometido no cargo? Então isso caberia ainda ao julgamento em plenário, né? No plenário do Supremo Tribunal Federal, crimes envolvendo ex-presidentes da República, no plenário, não na turma, porque você tem o plenário com todos os ministros e você tem as turmas com número mais reduzidos de ministros. Então foi isso aí que foi questionado nesse julgamento e a coisa ela não ficou ainda muito pacificada. Mas o que o Supremo adotou ali, o entendimento ali, é que esse julgamento da fase inicial do processo, para saber se o Supremo aceita ou não a denúncia da PGR contra Bolsonaro e todos os envolvidos nesses atos golpistas, se elas vão para o plenário e vai continuar ali, decidiu que vai continuar ali, na turma em que está sendo julgado. Então vamos aqui continuar a entrevista. Estamos a falar do julgamento de hoje. Há alguns ministros, por exemplo, suspeitos, que não poderiam participar. Essa votação e esse entendimento aí, então, também não muda. Com relação à suspeição, o Supremo entende que não pode ter nenhum tipo de interpretação extensiva, analógica, aberta sobre os dispositivos legais que falam de suspeição e impedimento dentro do regimento interno e do Código de Processo Penal. E eles entendem que as defesas tentaram alargar estes conceitos. Então, foi 5-0 e não se fala mais nesse assunto. Resolvido. Bom, agora, então, amanhã seguem os posicionamentos dos ministros e as apreciações deles em relação a tornar os 8 desse primeiro núcleo réus ou não torná-los. E a partir daí começa a fase de defesa propriamente dita, é isso? Exatamente. Nós não podemos perder de vista o seguinte, é um julgamento ainda superficial. Só não vai se tornar réu quem, por uma questão assim, muito clara, uma nulidade absoluta muito gritante, uma prescrição, algo que seja de uma força tão grande que não faça virar réus. A tendência nesse momento processual é que, se existem indícios suficientes de autoria, existe justa causa, existe a materialidade provada, que são conceitos de processo penal que tem a ver, aconteceu aquilo mesmo, basicamente, tem indícios suficientes para isso, vamos para frente. E lá no processo, na instrução processual, que é o que você falou, quando são colhidos novamente os depoimentos, provas novamente são produzidas, aí, ou tecnicamente, depois da denúncia é que são produzidas provas. O inquérito é apenas uma peça informativa. A pessoa só pode ser condenada se tudo isso que aconteceu no inquérito for confirmado na instrução penal. É isso. Agora, pelo que você conseguiu acompanhar hoje, as defesas dos acusados, eles têm mantido aí o mesmo tipo de argumento? Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, trocou recentemente de advogado, eles continuam seguindo a mesma linha de argumentação ou tem alguma novidade? O que eu acho que dá para chamar atenção é que as defesas são muito bem feitas, são advogados tecnicamente muito
são bons advogados, são advogados experientes. Por exemplo, a gente viu no julgamento dos atos de 8 de janeiro, no plenário do Supremo Tribunal Federal, defesas que muitas vezes até afrontavam os ministros. Isso não se faz, é ruim até para o seu cliente, aqui falando como advogado. Essas defesas não. Essas defesas são defesas técnicas muito bem colocadas. Nós temos um caso muito difícil e nesse momento há uma análise superficial, não é uma análise ainda aprofundada. Então, provavelmente todos, no meu entendimento, eles virarão réus e aí adiante é que teremos absolvições ou não. Por enquanto, as defesas têm feito o papel que a elas cabe. Bom, até por isso a defesa de hoje são apenas 15 minutos e nem apresentar. Olha só, o que o advogado falou aí nessa outra fase, aí põe até no estilo que eu falei, Felipe, olha só, esse aí é o porta-nova, mas o advogado, o que ele fala? Esse aí é o porta-nova, apresentou, é um dos entrevistadores, né? O advogado está do outro lado lá. Ele fala que é pacificado, que essa questão de afastar o Flávio Dino por suspeição ou afastar o Zanin também por suspeição, se afasta superado, não vai acontecer. E ele diz o seguinte, vai se tornar réu todo mundo ali, a não ser que haja uma coisa muito excepcional. Porque, a não ser que seja alguma coisa já prescrita, porque tem gente com idade ali avançada, tem gente com 80 anos, aí tem algumas normas que faz a pena decair. Então, assim, tem muitas coisas que vão acontecer ali que poderá ter alguém ter uma pena maior, outro menor se for condenado. Então, assim, é uma fase muito inicial em que, nesse momento, o que a polícia investigou, apurou e a denúncia, ela é apenas uma fase em que aponta os crimes. Agora vem depois, superada essa fase, se o Supremo aceita a denúncia ou não, a fase processual propriamente dita, em que vai se avaliar provas, vai se avaliar elementos de convicção, a defesa vai atuar, a acusação. Então, é um julgamento que não se encerra nessa fase inicial, é apenas o início. Mas vamos retomar aí a entrevista que ele fala. Se nem apresentavam elementos, não ouviam testemunhas, questões que muitas vezes podem definir ou reforçar uma tese ou outra. Agora, uma questão importante aí. Por exemplo, se investiu muito durante um tempo na tese de que Mauro Cid teria sido torturado, coagido a fazer a colaboração, o acordo de delação premiada. Não sei se é impressão minha, mas parece que já não é a tese que vai ser unânime, todo mundo vai defender. Olha só, não é o momento também processual. Por quê? Porque a delação ela vai se confirmar ou não se houve ou não houve crime. Né? A gente sabe que a tendência é entender, há um entendimento, assim, parece que aconteceu. A delação ou a colaboração premiada, ela só vai ter uma análise sobre se ela é ou não verdadeira, se ela é ou não um meio de prova que foi conducente a uma determinada consequência, depois no final. Então não é o momento para se julgar a validade da delação. O momento foi até o que o ministro Fux falou também. Sim. Ele vai, olha, eu vou ressalvar aqui, mas eu vou olhar isso mais para frente. Foi mais ou menos isso que ele disse, porque não é o momento agora, mas adiante, delação de Mauro Cid, colaboração premiada de Mauro Cid, será mais uma vez observada e com mais rigor. Agora é um julgamento mais superficial. Por favor, aqui, olha só, o que ele explica aí também? Porque os advogados de defesa tentaram ontem, eles argumentaram que o Mauro Cid, que é o delator, ele teria sido torturado. E nessa fase processual não se vai avaliar a prova, avaliar se ele foi torturado, se ele não foi, isso vai ser em outra fase do processo. Essa fase aqui é uma fase mais branda em que se avalia se o Supremo aceita a denúncia ou não. Então o Fux, que foi contra o julgamento na turma e queria levar para o plenário, mas ele foi voto vencido, ele disse que essa questão de Mauro Cid, se foi torturado ou se não foi, que isso aí ele avaliaria na outra etapa, na etapa adequada, em que isso vai estar sendo julgado. Então isso aí em suma que ele diz. Mas vamos retomar a entrevista. São 8 réus ali julgados ao mesmo tempo, né? Em que momento isso se divide, digamos assim, e os juízes vão para questões específicas de cada réu? Nesse momento, é justamente uma das alegações da defesa, que não poderiam ser divididas as defesas, porque há uma unicidade do direito processual penal
O crime, ele tem uma... Não é nem do direito processual penal, o crime, ele é uno. Então não poderia ter um fatiamento em núcleos. Mas, assim, não há como julgar. Assim, o Supremo, no caso do Mensalão, julgou 40 réus de uma vez só. Mostrou-se contraproducente. Passaram um ano julgando o mesmo processo. Então, divide-se por uma questão até de economia processual. Eu não vejo nenhuma nulidade nisso. E eles vão ser julgados todos no mesmo voto. Esses 8 serão julgados na mesma, como a gente fala no direito, na mesma assentada. Para esses 8. Outros serão julgados em outras assentadas. Bom, e aí rapidamente avançar aqui, mas amanhã se define a posição para a abertura do processo. Ninguém está acreditando, muito provavelmente, nem nas defesas, que amanhã alguém vai dizer assim, olha, estão todos absolvidos e o processo encerrou. Então vai entrar na fase processual mesmo. Provavelmente, porque não há... Não teve nenhum argumento validado hoje. Eu acho que hoje demonstrou muito claramente a tendência do Supremo Tribunal Federal em querer aprofundar a investigação. Perfeito. A investigação não, desculpe. Ir para a instrução processual penal. Perfeito. Bom, Max, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Tá aí, então a instrução processual penal, ela começa após essa fase aí, se aceita a denúncia ou não. Então ele vê uma tendência, o advogado, o Max Telasca, ele viu uma tendência muito grande do Supremo a acatar a denúncia da Procuradoria-Geral da República e daí efetivamente começar a instrução processual para julgar essas pessoas por tentativa de golpe de Estado. Há uma controvérsia muito grande se esse processo, após o Bolsonaro ter saído da presidência, ele voltar à esfera comum, porque ele não é mais ex-presidente, ele não tem mais frutos prerrogativas. Então, pelo que eu vi ali, os advogados, pelo menos, eles entenderam que o Supremo realmente que deve julgar, mas isso deve ir para plenário e não ficar na turma. Mas, constitucionalmente, a Constituição define que crimes de tentativa de golpe de Estado, quem julga envolvendo presidentes da República e quem julga isso é tarefa do Supremo Tribunal Federal. É a Suprema Corte que julga. Esse julgamento cabe à Suprema Corte. Eu acho que esse entendimento, então, ele está superado. O que se discute ali são filigranas jurídicas, são os advogados de defesa tentando fazer umas estratégias de defesa para tentar retardar o julgamento desse processo, mas dificilmente, pelos elementos de convicção, pela fundamentação da Procuradoria-Geral da República, da acusação, essas pessoas elas serão absolvidas. A não ser por caso muito específico, como falou ali, destacou o advogado, por prescrição, algo que esteja realmente previsto na Constituição. E a ironia de tudo isso é que a lei que está fundamentando a condenação de todo mundo e as penas que serão impostas foram leis sancionadas por Jair Bolsonaro. Foram leis que o Jair Bolsonaro sancionou.